Salve, senhoras e senhores, você está nos estúdios Na Bancada Unboxing e hoje eu vim mostrar para você que para você ter um equipamento desse daqui, por exemplo, um equipamento de fogo, você vai precisar de uma coisa chamada CR, que é o Certificado de Registro, senhoras e senhores. Na verdade, tem gente que acha que isso aqui é só um papelzinho, mas, assim como uma habilitação, é um direito que te traz uma responsabilidade, mas te abre muitas portas, certo? Então, para tirar esse documento, você vai precisar passar por algumas etapas. Eu, mesmo trabalhando durante muito tempo com Airsoft, estando nesse meio armamentista, histórico, enfim, eu não tinha me ligado nisso. Até uma hora que eu fui dormir e daí o cachorro começou a latir no quintal e eu pensei, poxa, se eu precisasse de uma ferramenta, eu não teria disponível. Então comecei ali a dar início ao meu CR. Diga-se de passagem aí que passou-se um governo que era muito mais pró a esse tipo de assunto e trocou o governo, que ficou um pouco mais difícil e eu não aproveitei aquela oportunidade, então vim aproveitar agora, recentemente tirei meu CR, mas mesmo com toda essa dificuldade que esse governo traz, eu consegui tirar e foi rápido, foi bem rápido, na verdade foi mais rápido do que eu esperava. Bom, para você tirar o CR, você tem algumas etapas ali que você vai precisar fazer. Bom, o custo para você tirar o seu CR vai ficar em torno aí de mais ou menos uns R$ 2.500. Seriam mais ou menos aí uns 2.200 do despachante, que já está incluso taxas de filiação de clube de tiro, está incluso psicotécnico, teste prático de tiro, enfim, todos esses tipos de assunto, todas essas etapas. Inclusive eu coloquei também aí alguma coisinha a mais que no meio do caminho você vai precisar, que é uma gasolina para você se deslocar até o stand, até o lugar onde você vai fazer o exame psicológico, né, que no caso meu foi em uma outra cidade que eu tive que ir, né, enfim, depois eu vou explicando aqui no passo a passo. Então eu coloquei um custo um pouquinho a mais. Ou você também poderia estar fazendo todo esse processo por conta própria. A despesa seria bem menor, mas você precisaria saber muito bem o que está fazendo e separar toda essa documentação. Se você já tem essa prática, ficaria fácil. Se não, é melhor você entregar todo esse trampo na mão de um despachante, que ele vai se encarregar de fazer tudo isso daí que você precisa e você só se preocupa em assinar os papéis. E lógico, tem que ir lá fazer o exame, né? Bom, senhoras e senhores, o primeiro passo para você adquirir o seu CR, você precisa estar afiliado a um clube de tiro. E é nesse clube de tiro que você vai conhecer lá um despachante, e esse despachante também já tem toda uma equipe, sabe? Uma equipe que vai te orientar desde do próprio despachante, depois o dono do clube de tiro, que vai te receber lá para você estar fazendo, praticando o tiro esportivo, no caso. Vai ter lá também, eles vão conhecer uma equipe de psicólogos que vão te fazer os exames, que vão te entrevistar para poder cumprir uma dessas etapas, que é uma delas para você tirar o seu CR. Também vai ter lá um instrutor de tiro que vai aplicar o teste prático com você. Então, o primeiro passo é você estar afiliado a um clube de tiro. Aí, a distância que você vai encontrar da sua casa até o lugar, aí é você que vai escolher. Você pode se afiliar num clube de tiro próximo da sua casa ou um bem distante. Aí vai da sua necessidade. O segundo passo, senhoras e senhores, é fazer o teste de aptidão psicológica para arma de fogo. Nesse teste, você vai ter que passar por um psicólogo. No caso meu, foi uma psicóloga. E o legal é que dentro desse conjunto despachante, clube de tiro, eles me indicaram uma psicóloga que lida com a gente de uma maneira muito simples. Então eu fiz lá diversos testes, vou falar aqui sobre eles. Fiz diversos testes, mas não foi nada daquilo que eu já passei durante outros processos seletivos que eu já fiz ao longo da minha vida aqui. Por exemplo, para tirar a habilitação, eu fiz alguns desses testes que eu fiz aqui nesse de aptidão psicológica, alguns deles eram parecido com o para tirar a habilitação. Também passei por alguns testes que foi muito parecido quando eu estava fazendo prova para ingressar na polícia militar. Inclusive não passei. Então, enfim, é um teste muito parecido, mas a forma que a psicóloga conduz é totalmente diferente. Isso porque quando ela vai aplicar o exame ali, o teste, ela te explica, ela conversa com você o que é aquele teste, para que serve, como que você deve fazer. Mesmo sendo ainda um teste que traz aquela pressão, diminui bem essa pressão por conta de toda essa conversa, toda essa explanação que a psicóloga traz. Bom, dentro desse pacote de aptidão psicológica para arma de fogo, existem alguns testes. O primeiro deles
informações pessoais. Então a psicóloga ela te dá uma folha que você, eu não me lembro quantas perguntas eram, mas vamos colocar assim, que eram umas 20, 25 perguntas. E nessas 25 perguntas ela vai perguntar para você quais são as suas perspectivas de vida, como que você é com a sua família, quais são os seus sonhos, o que te incomoda, o que te causa tristeza, uma série de perguntas. Algumas até são repetidas, tipo, são bem parecidas com aquilo que você já respondeu, talvez seja para você não cair em contradição ali, né? Enfim, mas tem essas perguntas. E o bizu é você ser o mais sincero possível ali e não ficar inventando groselha, né? O segundo teste, senhoras e senhores, é o teste das figuras. Esse teste das figuras é como se fosse uma figura, uma folha dividida ao meio, aí é como se pingasse ali uma tinta aleatória, de forma aleatória, e depois a gente fecha essa folha, e daí ela abre e ela forma um desenho. E tudo que está de um lado é exatamente igual ao que está do outro, certo? E você, ao olhar essas imagens, você tem que identificar tudo que está dentro dela. É como se cada borrão daquele lá formasse algum desenho, sei lá, uma ave, um gato, um cachorro, sei lá, uma bola de futebol, uma coisa desse tipo. Aí você tem que relatar, escrever ali quais são as figuras, circular e escrever ali que figura é essa que você está enxergando, certo? O resultado, assim, a explicação do que é aquilo ali, o que aquilo representa, eu não sei te dizer. Mas eu sei que é algo muito simples de fazer e também não é nada assim absurdo, não é nada muito abstrato que tenha que puxar ali do seu intelecto ali grandes explicações. Não, é algo bem simples mesmo ali. É tipo assim, eu vi uma figura que parece um carro, desenha lá, escreve lá, parece um carro e acabou, tudo certo. O próximo teste, senhoras e senhores, é o de raciocínio lógico, onde eles vão te dar um caderninho e lá dentro de cada folha vai ter uma espécie de raciocínio que você vai ter. Bom, para explicar é um pouquinho difícil, mas você batendo o olho você vai conseguir ter uma noção do que é. Mas o grande segredo desse teste de raciocínio lógico é você não se apavorar, porque é um teste que tem que ser feito com calma, lógico, tudo dentro de um tempo, né? Então, mas é um teste que tem que ser feito com calma e tem que ser feito certo. Então, é um caderno um tanto grande, mas a sua preocupação não deve ser em completar o caderno inteiro, mas sim fazer as respostas certas. E tem a resposta certa, não tem o meu termo, tem que ser a resposta certa. Se você vê que está muito difícil e você não tem certeza, pula para uma próxima. Só a título de curiosidade, aí me lembro que quando eu fui fazer a prova da Polícia Militar, eles deram um caderno dessa idade aqui. Aí chegou na hora lá, não sei, acho que era um sargento que chegou e falou assim, uma pessoa normal consegue completar esse caderno em 1h30. Aí, beleza, né? Fui abrindo o caderno só que era muito teste, muita coisa. E deu ali meia hora, já tinha gente que estava levantando, tinha umas moças lá, estavam levantando, e era um tempo que você tinha que fazer aquele teste. E você vê aquela galera tudo levantando, você já bate um choque. E você pensa assim, caraca, eu sou o único anormal daqui, né? Mas é uma ignorância, é pura falta de informação. A ideia não é completar o caderno. A ideia é que você faça o maior número, lógico, o maior número de respostas, mas todas elas certas. Então, vá lá, faça o teste, pensa, você vai bater o olho, você vai enxergar o que é a ideia ali. Mas tem que ir fazendo, vai rendendo, tá muito difícil, pula pro próximo. Lembrando que quanto mais vai chegando no final do caderno, mais complexo vai ficando, certo? Outro teste é um teste de memória. Então você tem que enxergar, ela te dá uma folha onde tem ali diversas figurinhas, diversas situações ali, como, por exemplo, uma criança escorregando no escorregador, um menino soltando pipa, um balão com uma pessoa dentro, uma casa, um canhão, uma bicicleta, um homem na bicicleta, alguém nadando, diversas figurinhas. Parece um monte de figurinhas assim dentro de uma folha, tudo aleatório, não tem nada de uma coisa ligando com a outra. Você tem que olhar aquilo ali, você tem um tempo para olhar aquilo, aí você vai olhando ali durante 1 minuto. Depois ela manda você guardar, ela recolhe a folha, não me lembro, acho que ela recolhe a folha. E você tem que escrever o maior número de figuras que vem à sua cabeça, que vem na sua memória, que você se lembra. E você vai escrevendo ali da maneira mais detalhada possível. E depois ela vai corrigir. Cada acerto é um ponto e cada erro é menos um ponto, é como se fosse isso. O outro teste é o teste das setas. Esse teste das setas, senhoras e senhores, é como se fosse assim, uma setinha para cima, uma para o lado, uma para baixo. Uma é preta, uma é branca e outra é preta também. Então ela tem uma sequência, ela segue uma sequência. Então ela te dá uma folha cheia dessas setinhas, todas aleatórias, e você tem que ir lá linha por linha, procurar qual tem a sequência exata daquele modelo que ela te deu.
Então você não pode pular, a pontuação é da mesma forma. Se você acertar, joia. Se cada erro seu é menos um ponto que você já acertou. Então você tem que ir lá com muita atenção e vai lá e risca aquela sequência de 3 setinhas e vai riscando até chegar no final, até completar o tempo, né? Tudo isso lembrando que é dentro de um determinado tempo. Outro teste é o teste de circular a numeração. Então tem lá várias etiquetinhas e cada etiquetinha essa etiquetinha ela lembra muito aquela etiquetinha do Hello, My Name Is, sabe? Então são várias, dentro de uma folha são várias com uma numeração, acho que vai de 1 a 50 e todas aleatórias. Então você tem que procurar ali 1, 2, 3, tudo na sequência. Não adianta você chegar ali e dar um desperto e querer circular tudo, porque dá um medo na gente vamos dizer assim, que de 1 a 50 está faltando ali 3 números e você acha que está tudo na sequência certa, mas na verdade está faltando um. É o certo mesmo, é você procurar número por número. Então você vai lá, 1, 2, vai circulando. Se você conseguir fazer tudo, beleza. Se não, faça o máximo que der. E a dica é você ir procurando, vamos supor, você procura lá o número 1. Enquanto você está procurando 1, você já identificou o número 2, o número 3, você já marca com o dedo aqui já, ó. E daí na sequência já vai lá, marca 1, 2, 3, é rapidinho. Aí você vai marcando o maior número possível. Porque essa quantidade de marcações que você fizer vai contar pontos. Um outro teste é o teste palográfico, e você já viu esse teste aí para você tirar a habilitação. Então é uma sequência de risquinhos que você faz na vertical e seguindo, logicamente, seguindo um modelo. Você tem que seguir aquele modelo. Não adianta você começar com um pauzinho e terminar ali com, sei lá, com C. Não adianta, tem que ser tudo igual, todos os risquinhos todos iguais. Você faz um risquinho, quando ela manda parar, você passa um traço e continua. Depois passa um traço, continua. Depois você risca, aí você tem que contar quantos palitinhos você fez. Esse teste aí tem muito a ver com rendimento, de produtividade, esse tipo de coisa. Tem que ser feito bem uniforme, mas também tem que ter lá uma quantidade X ali que ela vai examinar, para ver se realmente você consegue render o serviço, né? Depois disso, eu não me lembro se faltou algum, mas acho que foram só esses daí. E depois um outro é a entrevista. E é nessa entrevista aí que ela pergunta quais são os motivos que você quer, quais são os motivos que você quer adquirir uma arma de fogo. É exatamente isso, que você quer adquirir uma arma de fogo. Ela não pergunta por que você quer tirar o CR, não, ela já vai direto ao assunto. Dicas de passagem que, se você quer tirar o seu CR, em outras palavras, é simplesmente porque você quer ter uma arma de fogo, né? E ela pergunta para você isso daí, então ela pergunta como é que você é na sua casa, como é que foi a sua infância, como são seus pais, como você é com seus pais, como você é com a sua esposa, se você for casado, como você é com seus filhos, o que a sua esposa acha de você ter uma arma de fogo, ela pergunta o que os seus filhos acham de você ter uma arma de fogo, qual que é o seu temperamento, o que te deixa estressado, o que te deixa ansioso, tudo isso ela pergunta. Uma das perguntas que ela me fez era por que eu queria ter uma arma de fogo. E eu respondi para ela que uma arma de fogo é uma ferramenta muito útil. E também, um dos outros motivos que eu falei que precisava ter uma arma de fogo, tirar meu CR, foi porque eu queria ser, eu trabalhava com Airsoft, né? Trabalho com Airsoft e queria ser um mecânico de manutenção credenciado pela Polícia Federal. E quando eu falei isso, senhoras e senhores, ela levantou, ela estava escrevendo, né? Ela pega uma folha assim, tudo que você está falando ela escreve, ela vai escrevendo ali. Então, na hora que eu falei isso, ela levantou assim, ela regalou uns olhão assim, brilhou aqueles olhão que ela tem e abriu um sorriso e falou assim, você quer ser credenciado pela armeiro credenciado pela Polícia Federal? Puxa, que legal! Ela gostou e até porque também na minha região aqui são poucos profissionais, segundo o que ela disse, né? E dentro do meu exame, ela avaliando lá, ela falou assim, você é uma pessoa muito centrada, você vai se dar muito bem trabalhando nessa área. E aí você já acompanha o canal, sabe como é que é, né? Então, bom, isso daí foi o último teste no caso aí, então foi tudo muito bem tranquilo, muito diferente do que eu acompanhei quando fui fazer a prova da Polícia Militar, é totalmente diferente. E ela explica, ela conversa ali, então fica um negócio bem tranquilo. O grande macete é você ser sincera, não ficar inventando história, seja você ali mesmo, lógico, dentro de uma lógica, né? Não vai ser sincero demais e só tropeçando aí nas suas próprias palavras, né? Bom, senhoras e senhores, depois desse teste psicológico, só mais um detalhe, esse teste psicológico eu tive que fazer em uma outra cidade, então tive aí mais uma despesa.
eu tive que fazer numa outra cidade por conta de que na época que eu estava fazendo o processo, estava tendo muitos feriados. Então, para não ficar tendo que esperar toda aquela semana de feriado, eu já fui lá onde que a psicóloga estava atendendo, então tive que dispor de mais um pouco de grana para poder pegar um ônibus, pegar um Uber, até chegar no lugar que precisava ser feito o teste. Então, aí eu tive que desprender de um pouco mais de grana, certo? O terceiro teste, senhoras e senhores, é um teste teórico de manuseio de arma de fogo. Então, ele te dá ali uma folha. Antes disso, é marcado, é um teste que ele é marcado para depois de uns dias, né? Então, você tem que primeiro esperar o resultado do teste psicológico. Depois desse teste psicológico, eles te encaminham para o teste de aptidão teórico para arma de fogo, certo? Então, você vai lá e recebe uma apostilinha, tudo online ali, tudo num PDF. Aí você estuda aquela apostilinha. Depois que você estudou, eles marcam para você ir lá no stand onde vai ser aplicada a prova teórica e no mesmo lugar vai ser aplicado o teste prático de arma de fogo, de tiro, né? Daí eles te dão uma folha com uma arma e tem uma seta. Uma seta em todas as partes da arma ali, na parte externa da arma, tem uma setinha que você tem que escrever que peças são aquelas. Então é muito importante que você leia aquele PDFzinho se você não conhece, se você não tem nenhum contato com arma de fogo, certo? Depois disso, tem ali, tem mais alguma coisinha também de legislação, SINARME, enfim, o que é um órgão, o que não é, da onde que vem, essas perguntinhas básicas, você tem que estar por dentro aí, tem que dar uma estudadinha para você conseguir fazer o teste. É lógico que quem está pleiteando por um documento desse, já vai ter ouvido falar bastante sobre o assunto, já vai ter assistido diversos vídeos aqui no YouTube mesmo, então automaticamente você vai ficar familiarizado com todo esse tipo de assunto, mas é bom dar uma recapitulada naquela apostilinha ali. O outro teste é um teste prático de tiro. Então você vai para um stand, vai ter lá as baias, o instrutor ele vai entregar um armamento na sua mão, dois magazines, um com 10, outro com 10. Você mesmo vai ter que municiar esse magazine, vai ter que efetuar disparos ali a 5 e depois, se não me engano, a 7 metros. Tudo isso com pontuação. Tem a obreia e um círculo ali que você tem que tentar agrupar o máximo possível esses 10 disparos. Agrupando o máximo possível, você alcança ali uma pontuação. Tem uma pontuação mínima, mas o bicho pega mesmo quando ele fala que tem um tempo para você fazer todo o processo. É um processo muito simples, mas falou que tem o tempo, começou a contar ali no relógio, já gera um pouco de tensão. Então é bom ficar ligado nisso daí. Agora, a dica que eu te falo, e olha aqui, eu mexo bastante aqui com diversos tipos de equipamento na versão Airsoft, mas fazia muito tempo que eu não atirava de pistola de real, pistola de fogo, tive contato no exército. O que acontece? Então, a pistola que ele deu na minha mão é muito diferente da versão Airsoft. Embora o Airsoft ele entrega todo aquele realismo, mas a versão real dele lá, as teclas são muito duras, bem duras ali, lógico, o recuo é muito maior do que uma pistola GBB, enfim. Então, tudo isso daí é interessante que você esteja familiarizado. E um outro detalhe também é o tipo de equipamento que você vai estar com ele na mão. Porque diferente do carro, do autoescola, que você dirige o carro antes, que você conhece, que você sente o carro antes, para depois fazer a prova final, no teste de tiro, você não tem isso. Simplesmente eles te dão uma arma na sua mão e se você nunca viu, você vai ter ali 1 minuto para você conhecer totalmente aquela arma. Então o interessante era se você pudesse conhecer o equipamento, ver ele na mão, ver como é que é, carregar, ter facilidade ali para carregar a arma, experimentar ali, né, manusear ele com toda a segurança possível, lógico, para depois você fazer o disparo. Porque caso contrário, dá para fazer? Dá, mas você vai estranhar um pouco ali na hora. Mas não é nada ali de muito difícil também não. Dá para uma conversinha ali, conversando com o instrutor, você consegue dar um jeito, certo? Bom, então esses daqui foram os testes que eu precisei fazer, esse foi a grana que eu precisei gastar e por conta desse governo e tudo mais, eu imaginava que o meu CR fosse levar aí de 6 meses a 1 ano para ficar pronto. Depois que eu fiz esse último exame aqui, aí o despachante me ligou, pediu mais algumas assinaturas, um documento, tive que apresentar para ele aí ele pegou lá, né, mas em cima dos meus documentos que eu mandei para ele, ele tirou um atestado de idoneidade. Precisei mandar para ele um comprovante de residência própria, né, de residência fixa. Precisei também mostrar para ele um comprovante de trabalho, tive que mandar para ele.
E fica aí uma dica, molecada, você que pretende um dia tirar esse documento aqui, não pise na bola, sabe? Faça as coisas certas, fuja de confusão, porque se você estiver respondendo o processo, ou tiver respondido o processo, tire seu cavalinho da chuva, porque você não consegue tirar esse documento. Você tem que provar que é uma pessoa idônea, que não tem nenhum problema com a justiça, certo? E então tive que tirar, depois que entreguei toda essa documentação para ele, foi tudo verificado certinho. Depois de uma semana, ele me avisou que o CR chegou. Então, todo o trâmite deu estourando aí um mês e meio. Foi muito rápido. Bom, senhoras e senhores, então, depois de adquirir o meu CR, tá aqui o meu primeiro equipamento de fogo. Isso é muito legal, né? Se você não viu o review dele, vou deixar aqui um card para você assistir depois. E se faltou alguma dúvida, inclusive, se esse aqui for o primeiro, né, que por enquanto eu creio que me atende muito bem, tanto para o tiro esportivo quanto para defesa, enfim, me atende muito bem. Agora, tô aí para poder buscar o próximo, né? Se você tem uma dica aí, deixa aí nos comentários de qual seria esse próximo equipamento que eu deveria adquirir. Precisar de uma ajuda aí, porque a variedade é muito grande, né? Lógico, dentro de uma possibilidade. Bom, espero que esse vídeo aí tenha te ajudado a mostrar para você o caminho, como é que você faz para poder tirar o seu CR. Eu achava que era algo mais difícil, não é? Pensava que por conta dos dias atuais fosse ficar mais difícil, mas não foi. Foi até bem fácil e foi bem rápido. Bom, existe um outro motivo também que me fez tirar o CR, mas esse motivo maior eu vou explicar para você, eu vou te contar no próximo vídeo. Então te vejo lá em Na Bancada Unboxing. Tchau!